Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Pegue a palavra do Senhor e abra comigo em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 17. Nós vamos continuar a exposição da carta de Paulo aos Romanos. E, amados, como que nós temos amadurecidos através desses ensinos? Porque a carta de Paulo aos Romanos, ela chegou, para você ter uma ideia, a ser aplicada até em universidades. Por causa que a tese que Paulo apresenta aqui é algo irresistível, não tem como a pessoa resistir. Se ela mergulhar na Escritura, dentro da carta aos Romanos, não tem como ela sair dessa ministração da mesma forma. E em Romanos capítulo 8, no versículo de número 10, assim que você encontrar, você que pudesse colocar de pé em reverência à palavra de Deus, faça isso por gentileza. Se você não puder, pode ficar sentado, mas preste bastante atenção. Abra a tua Bíblia, continue com ela aberta, tá bom? Diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Você crê que Deus ele vai falar com você? Você crê mesmo? Então deixa sua Bíblia aberta, põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, o momento mais importante dessa reunião é agora, Pai. É o momento, meu Deus, que o Senhor fala com o seu povo. E, meu Deus, esse momento é tão importante que se, porventura, durante essa ministração nós não ouvirmos a Tua voz, a nossa vinda aqui terá sido em vão, Pai. Porque esse é o nosso objetivo, é estarmos juntos de Ti, é estarmos na Tua presença e aprendermos a fazer a Tua vontade. Por isso, meu Deus, eu te peço, toma cada vida aqui presente, toma cada pessoa que está aqui, abençoa, meu Deus, esse culto através dessa ministração, que o Senhor, meu Deus, alcance cada vida, alcance cada coração aqui presente, fale, meu Deus, no profundo conosco. Se for necessário, meu Pai querido, nos expor, faça com isso de acordo com cada pessoa individualmente, Pai, em nome de Jesus. Mas não nos deixe, Pai, sair daqui da mesma maneira que entramos. Muito pelo contrário, meu Deus, que nós saiamos daqui exaltando, glorificando e te bendizendo, para que o Senhor, meu Deus, seja exaltado nesta terra, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Amém
e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Vou pedir para você prestar muita atenção, porque Paulo, ele vai continuar falando da multiforme maneira que o Espírito de Deus, ele conclui a obra do Pai. E amados, nós viemos acompanhando Paulo, ele em vários extremos, escrevendo para os irmãos da igreja de Roma. Você se lembra no comecinho dessa ministração, dessa carta, Paulo ele escrevendo para pessoas que ele ainda não conhecia, mas ele sabia que as pessoas que ele não conhecia tinham necessidades, principalmente de conhecer a Deus, de conhecer a vontade do Senhor. E Paulo, ele vai começar ali anunciando o evangelho, um evangelho que não tem barganha, é um evangelho completamente voltado para a salvação, para a vontade de Deus e para a glória do Senhor. E as pessoas que iam ouvindo a mensagem do evangelho, elas iam sendo completamente transformadas, porque Paulo, ele vai abrir as feridas daquelas pessoas, colocando todas elas em uma sala. Ele vai colocar todas as pessoas numa sala de condenação. Ele coloca o justo, que se dizia justo, aliás. Ele coloca aquele que se achava melhor do que as outras pessoas. Ele vai colocar todos aqueles que diziam que não conheciam a Deus em uma sala e vai dizer para aquelas pessoas que elas serão condenadas, que não tem jeito, não tem escapatória. Por causa do pecado na vida delas, aquelas pessoas, elas estavam fadadas à condenação eterna. Mas depois que Paulo ele coloca todos na mesma sala, ele abre uma única porta, não porta da esperança, mas a única porta que dá esperança, que é a porta que é Jesus Cristo. Para que todos aqueles que aceitarem Cristo, a vontade dele, que entrarem por aquela porta, eles serão salvos e alcançados pela presença do Deus Todo-Poderoso. E Paulo ele vai começar a ensinar a justificação. Ele vai mostrar que, por causa que Cristo morreu por todos nós, por todos os nossos pecados que você já cometeu, os pecados que você cometeu durante esse dia, e os pecados que, se Jesus ele não voltar agora, certamente você vai cometer amanhã ou depois. Cristo morreu por todos os pecados. Isso é justificação. Quem está em Cristo, o pecado ele não condena mais essa pessoa que permanece em Cristo. Isso é justificação. E no capítulo de número 7, Paulo, ele vai começar a dizer para as pessoas que ele, como cristão, passa luta. Ele vai começar a dizer abertamente que ele tem fraquezas, a ponto da vontade que ele quer fazer, ele não conseguir fazer. Mas aquilo que ele não quer fazer, tem algo maligno dentro dele que puxa ele, e ele faz aquilo que é mal, que ele precisa de ajuda. Ele começa, em outras palavras, dizer que se ele ficar sozinho, ele vai para o inferno, mesmo tendo conhecido a Deus. Da mesma forma, meu irmão, eu digo para você, que se você disser assim, por vontade própria, disser, eu vou ficar 1 ano ou 1 mês, sem agradecer a Deus por nada, não vou dar graças a Deus por nada na minha vida, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou estar cultuando a Deus em lugar nenhum, você, dentro de 1 mês, vai ser uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. Assim como uma maçã
parada, ela apodrece e apodrece as pessoas, as outras frutas em volta dela. Você vai começar a perder a sua fé em Deus. A sua confiança já não vai ser inabalável. Muito pelo contrário. Quanto mais você ficar longe de Deus, menos você agradecer a Deus, mais prejudicado você será. Mas, meu irmão, minha irmã, por isso que se você estava longe do Senhor, vai chegando, volta para perto dele, porque Cristo, ainda que uma maçã esteja podre, jogada nos cantos, quando ela chega para perto dele, ele a regenera, ele traz vida para ela, ele traz vida para as pessoas que querem estar perto dele. Então, você precisa entender isso. E Paulo, ele vai dizer assim: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele tem condição de te regenerar. Diga para quem está do teu lado: Cristo tem condição de te regenerar. Ele tem, amados. Amém? E aí Paulo, no capítulo de número 8, estou fazendo uma breve introdução, ele vai começar a anunciar a obra do Espírito Santo. E ele vai começando dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão junto com o Senhor. O inimigo ele pode tentar condená-lo, mas não vai haver nenhuma condenação. Ele vai dizer que as obras, a inclinação para a carne vai te levar para a morte, a inclinação para o Espírito vai te levar para a vida. E ele vai continuar dizendo, e eu quero ler com você, em Romanos 8:10, nós vamos destrinchar esses versículos para você entender como que a obra do Espírito Santo é maravilhosa em nossas vidas. Vamos ler o versículo 9 também. Romanos 8, versículo 9 e 10 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Vamos entender isso? Amados, o corpo do homem, ele se tornou mortal. Igual Deus, ele não criou o homem para ser mortal. Ele criou o homem para ser imortal. Quando Deus ele forma o homem, o acesso que Deus ele deu à árvore da vida fazia com que o homem, ao comer daquele fruto, ele tivesse as proteínas da imortalidade e, consequentemente, da vida eterna. Por isso que quando foi vedada a árvore da vida na vida do homem, o corpo que foi criado para ser imortal passou a ser mortal pelo pecado que Adão ele cometeu. Então você vai vendo que o corpo ele vai se deteriorando ao longo do tempo. Mas Paulo ele está dizendo aqui que o nosso espírito ele está vivo por causa da justificação de Cristo. Ou seja, o corpo ele pode morrer, mas o espírito, o fôlego de vida que você recebeu de Deus, ele é imortal. E quem crê em Deus, o espírito, a vontade de viver, de adorar a Deus, ela não cessa. Você vê que tem pessoas que mesmo estando com uma idade, um pouco mais avançada, continuam glorificando a Deus. Igual vamos colocar aqui, por exemplo, uma irmã bem jovem aqui, a mãe da nossa irmã Eliandra ali, ó. Dá um glória a Deus aí, minha irmã. Quantos anos glorificando a Deus? Mais de 30 anos glorificando a Deus. Mais de 30 anos glorificando com o mesmo espírito, com a mesma fé. Sabe por quê? Por causa que o espírito, o corpo pode ter virado um corpo mortal, mas o Espírito Santo de Deus, ele dá força para o nosso espírito continuar glorificando a Deus. Ou seja, ele dará a garantia que você será ressuscitado com Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Você pode hoje ter levantado dizendo assim: pastor, eu estou meio desanimado, o meu corpo está pedindo cama, essa chuvinha me dá uma preguiça, mas o teu espírito, se está na presença de Deus, ele está vibrando para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia! O nosso espírito, ele é sempre vivificado, porque nós nascemos do alto, nascemos do Espírito de Deus. Versículo de número 11, Romanos 8, versículo de número 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai dar vida para esse corpo mortal aí que você tem. Assim como o Pai, ele ressuscitou a Jesus pelo poder do Espírito, ele também vivificará o nosso corpo mortal. E amados, vamos pensar nisso. À medida que o tempo vai passando, o corpo vai se deteriorando, não é verdade? Eu tenho uma tese que é da seguinte forma: até os 30 anos você melhora. Você melhora muito. Você vai vendo que quando você vê as fotos da tua adolescência, você tenta esconder na hora, cheio de espinha, aquelas roupas tudo esquisitas. Você fala: meu Deus, melhorei demais. Aí você vê hoje você com 30 anos, você está aí com a bela postura, mais elegante, mais centrado, já não fica fazendo qualquer pose para bater foto, né? Até os 30 anos você vai melhorando. Mas a partir dos 30, começa a aparecer umas rugas no rosto. Eu tenho uma aqui, ó, que não sai de jeito nenhum. Nem que se eu esticar aqui, colocar um durex, quando tira, volta tudo de novo. Ah, meu Deus, está difícil. As mulheres já vão tendo outros artifícios, né? Vão usando um cosmético aqui, um outro cosmético ali, e ajuda muito, disfarça bem até um certo ponto. Mas vai chegando uma idade que não é só o corpo que aparece uma ruga aqui, outra aqui, não. O cabelo começa a ficar mais branco. Na vida do homem fica até um pouco mais charmoso. Mas na vida da mulher, ela rapidinho vai na farmácia e compra um kit de tintura e começa a pintar os cabelos para tentar esconder. Ela fala: não aceito, eu repreendo esse mal. Arranca um, nasce dois aqui atrás. E aí ela começa a perfumar a casa com aquele cheiro que todo homem gosta, né? Aquele cheiro de tinta. Aquele cheiro de tinta que a mulher vai usando nos cabelos. Mas chega um momento que os cabelos não ficam somente brancos. Na vida do homem eles começam a cair. Aí a testa vai ficando maior. A postura que era ereta já começa a encurvar. A pessoa já começa a sentir dor aqui, dor ali. E ela que corria para tudo quanto é lado, agora já não consegue mais correr. Ela que andava sozinho, viajava o país, agora tem que ficar sob supervisão de alguém. E ela que carregava todo mundo, chega um momento que ela precisa ser carregada por alguém. O nosso corpo, ele vai se fragilizando, ele vai se deteriorando, até que a pessoa ela vai e morre. Mas Paulo, ele está dizendo que o Espírito Santo, ele vai dar vida ao nosso corpo mortal. E amados, você que quer, por exemplo, saber como que você vai ressuscitar? Como que você vai ressuscitar? Amados, a palavra do Senhor, ela nos deixa claro que na ressurreição, aqueles que vão entrar no céu, não tem nenhum tipo de corpo degenerado. Igual, por exemplo, a pessoa que teve um braço amputado, ela vai chegar no céu com o braço amputado, dizendo glória a Deus. Não, o braço vai ser restaurado, regenerado, ela vai poder erguer as mãos para o céu. Ninguém vai entrar no céu de cadeira de roda, glória a Deus. Não, não tem cadeira de roda no céu, não tem nada disso. Sabe por quê? Porque o corpo, ele é transformado num corpo de vigor, um corpo cheio de vida, de disposição. Você não se lembra? A ressurreição de Cristo, ela é um padrão da nossa ressurreição. E Jesus, ele sofreu a maior tortura que um homem pode sofrer.
Ele vai ser açoitado na sua frente e nas suas costas. Ele vai levar socos, vai levar murros, coloca uma coroa de espinho, batem nele com uma cana como se fosse um porrete. E ainda por cima, ele ali desidratado, com fome, depois de uma noite inteira de torturas psicológicas, mandam ele carregar a sua própria cruz até no alto de um monte. E ali ele é pregado na mesma cruz que ele carregou. E aí Jesus, ele morreu, todo esfolado, ele morreu com o corpo todo desfigurado. E aí 3 dias se passam. Diz que a pedra que tampava o sepulcro, ela foi jogada longe. Mas não diz a palavra do Senhor que Jesus, ele saiu arrastando lá de dentro e falando: por favor, me ajude a levantar, eu estou morrendo, olha o meu corpo como está. Não, Jesus, ele veio com o corpo todo regenerado, sem inchaço, sem cortes. As únicas marcas foi nas suas mãos, nos seus pés e no lado, para não ter dúvida que era ele. Para ninguém dizer, é um espírito. Ele fala, não, põe a mão aqui, ó. Vê aqui as mãos aqui, ó. Vê, põe o dedo aqui dentro. Mas ele não estava com o rosto inchado mais. Ele não estava com o corpo todo cortado. Ele já não estava com as costas todas cortadas. Ele estava completamente regenerado. E essa regeneração, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Por isso você que está aí, ó, todo amarrado de arame, continua perseverando no Senhor. Porque Deus, ele vai restaurar esse corpo, te dará vigor para que você tenha disposição para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele vai continuar falando aqui, ó. Olha a obra do Espírito Santo, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, o Espírito Santo, ele mostra que nós não somos mais devedores da carne. E nós não temos nenhuma dívida realmente com a carne. Não precisamos fazer a vontade da carne. A nossa carne, ela pede. Você vê aquela pessoa que entra naquele período de abstinência, ela decide, eu não vou acender mais nenhum cigarro na minha vida. 3 dias depois, a dor de cabeça, aquele estresse, ela fala, eu vou cair. Mas ela não é obrigada a fazer a vontade da carne. Ela não é devedor da carne. Ela pode dizer abertamente para o corpo dela, eu não vou fazer a tua vontade. Nós não devemos nada mais à carne, mas nós passamos a dever ao Espírito Santo. É Ele quem te cobra agora. Você não vê? Quando você faz alguma coisa que desagradou a Deus, você que é servo de Deus, na hora, parece que vem alguém apontando o dedo e falando, você está errado. É o Espírito Santo. Agora nós devemos a Ele. Nós somos credores dele. Por isso que ele vai cobrar de todas as formas, fazer com que nós venhamos estar em santificação a Deus, buscando ao Senhor, buscando a vontade de Deus, buscando a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, através da cobrança que a gente vai aprendendo a se santificar, amado. Já pensou? Se toda vez que você pecar tivesse normal, você não estaria aqui, garanto para você. Mas por causa que tem alguém te cobrando, e não é uma pessoa que está virando para você e dizendo, para de fazer isso, você vai ter consequências, você vai ter problemas. É igual o Espírito Santo, ele é como se fosse um personal trainer da pessoa. Você não vê quando uma pessoa ela começa a fazer exercícios físicos e está fazendo errado, chega o personal trainer e fala, você está fazendo errado. Vai trazer problema para você, vai trazer dor para você. Na hora que você está fazendo as coisas erradas, o Espírito Santo fala, vai trazer consequência para a tua vida. Vai trazer dor para você. Começa a fazer do jeito certo. Eu vou te ensinar a fazer aquilo que é certo, da maneira certa, para você, ao invés de sentir dor, você sentir alegria.
Por isso que ele vai ensinando que nós não somos mais devedores da carne. Ou seja, amados, a gente tem que andar com um atestado de óbito no bolso, que você morreu para o mundo. Quando a carne vier te incitar a fazer a vontade dela, você tem que dizer: eu morri para a carne. Eu estou vivo só para o Espírito. Eu morri para as coisas desse mundo. Eu quero viver para as coisas de Deus. Tem uma história de Agostinho de Hipona, que foi um grande teólogo. E Agostinho, antes de se converter ao cristianismo, ele foi um homem muito devasso. Ele tinha muitas mulheres. Ele gostava de uma farra, de uma bebedeira, de um bordel. E Agostinho, quando ele se converte ao cristianismo, ele nunca mais entrou num bordel. Ele nunca mais entrou dentro de um boteco. E ele começou a viver para a glória de Deus. E diz uma das histórias que Agostinho um dia está andando na rua e uma das mulheres que ele sempre ia visitá-la nas suas noitadas viu Agostinho e começou a gritar por ele: Agostinho, Agostinho! E ele saiu correndo, ele saindo correndo, andando rápido, e aquela mulher: Agostinho, Agostinho! E ele correndo, até que chegou um momento, ele parou de correr, ela falou: Agostinho, sou eu! E ele fala: mas agora não sou mais eu sou uma outra pessoa. Aquele Agostinho morreu. Aquele Agostinho, ele não existe mais. Você pode ser você mesmo, mas eu não sou mais Antes eu era escravo do pecado. Agora eu sou filho e servo do Senhor. Você não deve mais fazer a vontade da carne. Lute, o Espírito Santo, ele te ajudará nisso. E ele vai te capacitar a triunfar sobre o pecado. Diz aqui, em Romanos capítulo 8, no versículo 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, amados, só há dois estilos de vida: viver segundo a vontade da carne, fazendo tudo o que o mundo quer. O mundo é sua tendência. Saiu uma roupa nova, pode ser completamente fora dos padrões que Deus ele quer que você use, você vai lá e usa porque o mundo te direciona. Ele direciona o que você fala, a maneira que você fala e a maneira que você pensa. Existe esse estilo e existe também o estilo de vida daquele que todos os dias morre um pouco para o mundo. Vai mortificando, vai crucificando ali a vontade da carne, e somente através do Espírito Santo ele pode nos capacitar a fazer isso. Embora, amados, nós não participamos da regeneração e da justificação, a santificação, ela é uma obrigação sua. Eu vou ler de novo o versículo de número 13 para você entender. Olha, diz assim, ele está dando como se ele desse uma opção para você. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, na justificação, você não fez nada. Quem justifica é Deus, através do Filho. Mas a santificação, ela é uma obrigação sua. Você tem que ser participante. É você que vai escolher. Se você vai ficar fazendo ainda a vontade do seu corpo, da sua mente, ou você vai fazer a vontade de Deus e do Espírito Santo. Somente assim. Você precisa galgar todos os dias ser mais santo. Você precisa ter essa vontade, esse desejo. E como que é o método que Jesus ele usa para a santificação? É um método sem nenhum tipo de variação. Em Mateus 5 ele diz assim: se teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, decepa ela. E olha que Jesus ele não está falando de amputação, porque
o princípio do pecado não é o seu olho, nem a sua mão. Diz que todos os maus desígnios do homem nascem dentro do seu próprio coração. E Deus, ele não manda em momento nenhum, arranca o teu coração. Mas ele fala que você não pode se assentar na roda do pecado para negociar, não. Hoje eu peco, amanhã eu peço perdão. Você não pode fazer isso, meu irmão. Se você escolher viver segundo a carne, você vai morrer. Se você continuar andando com as más companhias, é uma opção sua. É algo que você tem que decidir. Você está vendo que está acabando com a tua família, com a tua vida, com a tua comunhão com Deus? Se você escolher isso, ele está dizendo, o final é morte. Mas se você escolher dia após dia, vencer as dificuldades que você está passando, Deus, ele te sustentará, ele te ajudará e você vai viver, não somente aqui na terra, uma vida pautada por Deus, mas por toda eternidade você viverá glorificando o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Versículo de número 14, diz a palavra do Senhor o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos ler isso juntos? Diga, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo, que só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, isso coloca por terra a paternidade universal de Deus. Não é assim. Você vê que a pessoa está fazendo tudo errado. Está roubando, está matando, está fazendo as coisas tudo erradas e de repente diz assim, mas eu também sou filho de Deus. Não é não? Diz aqui a palavra que todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E amados, a paternidade de Deus, ela é real, ela é experimental. Você experimenta esse cuidado de Deus. Você não vê que a Bíblia ela fala, provai, você precisa experimentar, provai e vede que o Senhor é bom. Provai, deixa Deus ele te guiar, deixa Deus ele te conduzir, prova, experimenta isso, que você vai ver que Deus é bom, que tudo que ele faz é para que você vá bem em todas as coisas. E amados, o Espírito Santo, ele nos dá a garantia que se você, entre trancos e barrancos, vai andando na vontade de Deus, você é filho de Deus. E ninguém pode te acusar, alguém virar para você e falar, poxa, mas você errou. Não, ninguém pode tirar isso do servo de Deus. Se ele anda guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus. Mas aquele que anda na contramão de Deus, que não gosta de fazer nada que Deus manda, ele não pode ser filho de Deus, amado. Ah, vamos para o culto? Ah, não, é muito chato. Vamos ler aqui, estudar a Bíblia? Não, que é isso, eu pego no sono. Vamos ajudar as pessoas porque Jesus mandou que ajudar. Eu estou precisando de ajuda. Aquele que anda na contramão da vontade de Deus não pode ser filho de Deus. Não pode. A pessoa que não é filho de Deus, ela não consegue sentir prazer nas coisas de Deus que são boas. Ainda que pareçam ruins, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu vou te mostrar uma ilustração que é um pouco nojenta, mas é uma ilustração que cabe perfeitamente. Imagina só o urubu. O urubu, ele está voando, e aí você vai lá e pega uma peça de picanha. Você corta ela ali em pedaços diversos, do jeito certinho, joga um sal branquinho por cima.
Aí você acende aquele carvão. Aí quando está bem vermelhinho, você joga aquele bife de picanha em cima e aquele cheiro começa. A casa começa a ficar cheirando, que na hora que você colocou a carne, você já dá vontade de comer, porque você sente que é gostoso, você sabe que é bom. Mas aí, enquanto a picanha está enchendo o ambiente, você vai num desses bota fora e pega um pedaço de um animal morto, há vários dias, podre, que está cheio de bicho já, e coloca do lado da churrasqueira. Aonde que você acha que o urubu ele vai? Na carne que é boa ou na carne que está podre, hein? Mas por que ele vai na carne que está podre? É porque ele não quer nada daquilo que é bom. Ele sente prazer naquilo que é ruim. Ele quer se alimentar daquilo que é ruim. É assim, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles sabem que aquilo que Deus ele faz é bom, que vai alimentá-lo, que vai fortalecê-lo. Mas aqueles que não são filhos de Deus, eles são como o urubu, amado. Por mais que Deus ele fala, isso é bom, eles falam, eu quero o que é ruim. Não, mas você se prostituir vai ser ruim. Não, eu sou como o urubu, eu quero a carniça mesmo. Eu quero aquilo que é mal. Ah, não, mas se você fumar o cigarro dá câncer no pulmão, destrói a família. Mas não, eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver assim. Eu sinto prazer. É na porcaria. É nas coisas ruins. Não, mas aqui, ó, Deus ele preparou coisas boas para... Não quero nada com isso, não. Eu não quero nada com isso. Ele anda na contramão, fazendo tudo ao contrário, amado. Por isso que quem não é guiado pelo Espírito de Deus para as coisas boas do Senhor, quem acha que está aqui nessa noite é uma coisa boa, diga glória a Deus. Mas se você falar com alguma outra pessoa, ela vai achar que é ruim, que é terrível. Eu não sei como que você consegue ficar olhando para o ladrão do pastor na igreja. Falou assim ainda para você. A pessoa nem conhece, não sabe da vida da gente. E toma aquele monte de opiniões. Amados, hoje você precisa olhar para Deus. Fazer uma análise na tua vida e ver o que está te atraindo mais. As coisas de Deus ou as coisas terrenas? Ah, pastor, eu estou a ponto de cair. Não caia. Peça ajuda a Deus. Vai vindo para as coisas do Senhor. No começo parece que é ruim mesmo, mas depois você não aguenta ficar sem. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Que a palavra de Deus na nossa boca se faz amargo, mas no ventre ela se faz doce? É assim também. Em nome de Jesus. Se você está sendo atraído para as coisas do pecado, se você hoje está aqui e está dizendo, pastor, eu estou pior que um urubu, porque eu só sinto prazer nas coisas erradas, eu quero te dizer que tem um Deus que te ama, que te trouxe até aqui nessa noite, porque Ele tem coisas infinitamente melhores preparadas para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Diga para quem está do teu lado, Deus te ama. Amém? Vamos ler aqui Romanos 8, versículo 15. O Espírito Santo, ele nos dá a garantia da nossa adoção. Diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Amém? A adoção, ela é algo lindo, amados, algo maravilhoso. E tem pessoas que sentem necessidade de adotar uma criança, porque às vezes, pela via natural, ela não consegue. Às vezes, pelo problema que tem no pai, que tem na mãe, ou na vida de ambos. Eles não conseguem gerar, mas a pessoa ela não é impedida de adotar alguém, de adotar uma criança, de ter amor por outra criança.
E amados, é uma coisa que é maravilhoso na adoção, que é bom, e se você parar para refletir, é algo maravilhoso mesmo, é que um filho natural ele pode vir sem planejamento. Não sei se já aconteceu isso com você, mas eu já vi muita gente que vira e fala: ai, pastor, aconteceu uma desgraça. Eu falo: por quê? Estou grávida. Eu falo: não, mas a gravidez é vida. Pastor, mas eu não queria. Eu vacilei, o remédio falhou, era de farinha de trigo, não sei o que aconteceu, só sei que eu estou grávida. Eu pensei que eu ia cuidar só de netos e agora eu estou grávida. Voltar tudo de novo. É fralda, é noite sem dormir. Ai, pastor. Filho pode vir sem planejamento. Filhos naturais. Mas o filho adotivo, ele não vem sem planejamento. O filho natural, ele vem. A mulher descobre que está grávida quando começou a furar o tubulão da obra. Ele fala: vou ter que parar a obra, agora tem que fazer, a sala vira quarto, aí tem que comprar de novo tudo, todas as coisas, tem que fazer enxoval. Aí muda os planos, só que o filho adotivo não. A pessoa ela prepara tudo para receber. Ó, nós vamos ter mais uma boca, vamos adotar mesmo? Vamos. Então, vamos fazer um quarto primeiro, vamos pintar tudo direitinho. Vamos pegar, você tem condição de criar mais um? Já recebi a promoção, já estudei, já fiz o que eu queria, já tenho a minha independência, agora vamos ter mais uma pessoa dentro de casa. O filho adotivo, não. O filho adotivo, você pode planejá-lo completamente. Igual você vê, o filho adotivo, a pessoa ela vai lá e escolhe. Ela vai indo ali no orfanato, e vai acompanhando o menino, ver se ele fala palavrão, como que ele é, se ele é nervosinho. Se for nervosinho, não quero esse aqui, não. Agora, o seu filho natural não pode. Você fala: eu tenho vontade de jogar meu filho pela janela, mas eu não posso. Eu que gerei ele saiu de dentro de mim, é um pedaço meu. O filho adotivo, você vai olhando, vai observando, você pode pegar ele em qualquer idade. Não tem, se você quiser pular a geração da fralda, você pode pular. Se você quiser pular a geração do mucilão, você pode pular. Você pode fazer da maneira que você quiser. E outra coisa, você pode ainda escolher o jeito do rostinho. Tem gente que fala: eu quero um nenenzinho que pareça mais comigo. Tem um bochechudo aí? Tem. Vai lá, escolhe. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero isso, eu quero adotar ele. Do jeito que eu quero. Outros já preferem crianças mais adultas. Falam: não, eu quero esse aqui, que já está grandinho, quero os irmãos dele todos, não quero separar a família, eu quero a família inteira. Mas, amados, você quando adota, você consegue escolher pela personalidade, pelo seu jeito. E se nós formos levar à luz da Bíblia, para adotar uma criança, lá no Império Romano, era muito difícil, não era fácil. Porque, primeiramente, a criança que era adotada, ela parava de usar o nome da família antiga e passava a usar o nome daquele que adotou. Segunda coisa, quando a criança era adotada, tinha um grande benefício. Se a família ela tivesse muita dívida, e antigamente, quando a família era endividada, os filhos viravam escravos. Você vê a viúva do azeite, os filhos dela quase foram levados como escravos. Mas quando uma criança era adotada, aquela dívida ficava toda para trás e a nova família estava ali libertando aquela pessoa das dívidas. Outra coisa, quando uma criança era adotada, tinha que ter 7 testemunhas ali para ver que a pessoa estava tomando aquela decisão por vontade própria. E outra coisa, quando se adotava uma criança, aquele que foi adotado, ele era herdeiro, igual os filhos naturais. Se tivesse que dividir, dividia para eles da mesma forma e igual. Mas levando para a nossa vida espiritual é diferente. Deus nos escolheu para nos adotarmos. Ele nos deu esse espírito de adoção. Mas ele viu que nós somos bonitinhos. Ele olhou para nós e falou: olha que menino obediente, eu quero esse aqui porque ele é calminho demais. Não, a Bíblia fala que nós éramos inimigos dele. Nós fazíamos tudo errado. Nós éramos mais desobedientes dos homens. Tudo que fazíamos era para desagradar a Deus. E Deus ele falou: eu quero esse. Olha que amor maravilhoso.
Ainda que Satanás, quem testifica isso é o Espírito Santo. Ele testifica pelo Espírito, com o nosso Espírito, que nós temos não espírito de escravidão, mas de adoção, pelo que nós podemos dizer, Abba, Pai. E Abba, em aramaico, é a palavra que você usa para chamar Pai. Por isso que nós aqui, na casa de Deus, nós podemos dizer assim, meu Deus, mas também nós podemos dizer, meu Pai. E quando nós dizemos meu Pai, o Espírito Santo testifica aí dentro que você é filho do Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diga para quem está do teu lado, você é filho de Deus. Amém? Você está andando segundo o Espírito, tá? Então você é filho de Deus. Amém? Versículo de número 16, nós já estamos indo para a reta final. Diz aqui, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, você não precisa viver mais cabisbaixa, mano, derrotado, pensando em desistir. Nós somos agora filhos de Deus e membros da sua família. Ou seja, não é uma sugestão humana, é um testemunho fiel. Lá em Roma, precisava de 7 pessoas, mas a testemunha fiel, o Espírito Santo, ele vai testificar dentro do teu coração que você é filha de Deus. Então, diz aqui no versículo 17, que nós, além de sermos filhos, nós não estamos abandonados. Você não precisa dizer, Senhor, porque o Senhor me abandonou, não. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor não se esquece dos dele. Ele não esquece de você. Por maior dificuldade que você esteja passando, Deus ele não se esquece de você. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Amados, diz aqui que nós não somos apenas filhos, mas também somos herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo. O que é a palavra co-herdeiro? Para se ser o co-herdeiro de alguém, você tem que ter o mesmo critério, o mesmo padrão que aquele que vai herdar algo teve. Tem que se ter esse mesmo padrão. E diz aqui a palavra que nós somos filhos, nós podemos dizer pai, e ele ouve. Nós temos uma herança lá no céu, que é algo maravilhoso, amados. Algo maravilhoso. A Bíblia ela nos fala de uma cidade preparada para nós. Ela fala de coisas maravilhosas que haverá no céu. E você que é filho de Deus vai herdar tudo isso. Só que, amados, tem muito cristão que tem dor de cotovelo. Acha que isso é pouco. Acha que o que Deus tem preparado não é suficiente. Ser filho de Deus não é suficiente. Sabe por quê? Porque a pessoa ela olha para o vizinho que não vai em igreja nenhuma e está ali fazendo festa todo fim de semana, que está comprando um carro atrás do outro, postando foto de viagens que está fazendo, e você passando uma magrela daquela, falando, pelo amor de Deus, assim não dá, ué. Poxa ali, eu estou direto ali, agradecendo a Deus, falando com Deus, buscando ao Senhor, e olha aqui, todo dia essa mesma coisa. Tem cristão que é assim, acha que ser herdeiro de Deus é pouco. E a Bíblia, amados, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, diz que tudo que tem nessa terra, as casas mais bonitas, aquela casa que você passa e fala, aquele carro mais luxuoso que você fala, isso aí deve ser uma nave. Tudo isso, amados, vai ser passado pelo fogo da ira de Deus nessa terra. Tudo, 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 tudo.
Tudo vai ser passado pelo fogo da ira, destruído pela ira de Deus. E aquele que é filho de Deus, o Espírito Santo, ele está dizendo que nós iremos herdar algo muito maior. E entenda isso. Somente aqueles que têm o Espírito Santo vão entrar na cidade santa. Porque Jesus, ele chama o Espírito. Ele chama o Espírito. E aqueles que são selados pelo Espírito, no qual o Espírito Santo está dentro deles, que eles estão vivendo segundo a vontade daquele Espírito, quando ele for embora, aquela pessoa ela vai também. Ele vai ser selado. Ele vai tomar posse. E já pensou, amados? Chegar lá na glória de Deus? Imagina a visão, a paisagem como será. Imagina isso. Quem quer experimentar tudo isso, diga glória a Deus. Mas aí Jesus, aí Paulo, ele vai dizer aqui o seguinte, em Romanos 8, versículo 17, a parte B, eu vou encerrar, diz assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Está dizendo aqui, se com ele sofremos. Sabe aquele cristão que fala assim, cristão não pode sofrer. Cristão que não passa por tribulação está vivendo o evangelho errado. Ele está dizendo, se com ele sofremos, ou seja, nessa vida, amados, vai existir muitas coisas que vão querer trazer sofrimento para você. Às vezes você vai perder pessoas, você vai ser traído, vai ter coisas que vão tentar fazer com que você desista até mesmo da sua própria vida. Mas ele está dizendo que se mesmo sofrendo, você conseguir ficar com Deus, você vai ser glorificado junto com ele. Só que uma coisa que é interessante é o seguinte, se com ele sofremos, você já sofreu com Cristo? Onde que você estava na cruz do Calvário? Você entrou na frente e falou, me mata também junto com ele. Você não sofre com Cristo, é ele que sofre com você. É ele que está junto com você no seu sofrimento. Nós não estivemos em nenhum momento do sofrimento de Cristo. Quando ele foi traído, quando eles perseguiam ele, quando tentavam apedrejá-lo, nós não estivemos ali. Mas em todos os nossos sofrimentos, ele está junto conosco. Por isso que Isaías ele diz, quando você passar pelo fogo, fica tranquilo, eu estarei contigo. Quando você passar pelas águas, não teme não, eu vou estar junto contigo. Ele em todos os teus sofrimentos, ele vai estar presente. Por isso que por mais vontade de desistir o que o cristão tem, ele não consegue, porque tem uma mão poderosa, que é a mão de Deus, que coloca o cristão de pé, que faz com que ele se reinvente. Todo mundo critica, todo mundo quer ver ele caído, mas de repente ele se levanta. Mas é porque tem a mão de Deus sustentando o servo dele, sofrendo junto com ele e fazendo com que ele venha ter força para vencer. Aleluia! Se com ele sofremos, com ele também nós seremos glorificados. Aí eu quero que você pense nisso. Mas pense de pé. Fica de pé. Amados, põe a mão na altura do teu coração e feche os seus olhos. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Ele está presente no teu sofrimento. A Bíblia ela diz
que Jesus, ele secará dos olhos toda lágrima que um dia caiu do teu rosto. Mas sabe por quê? Porque ele está presente com você em toda lágrima que cai. Não pensa, às vezes a gente tem aquela ilusão, aquela impressão, aquele pensamento ingrato que Deus nos abandona nas nossas dificuldades, por causa que vem um monte de problema ao mesmo tempo, um monte de levantes ao mesmo tempo. Cadê Deus? Deus está do teu lado. E não vai haver mais lágrimas no teu rosto, nunca mais. Se você sofrer com Ele, a dor que você sente, que seja uma dor física ou uma dor emocional por causa de uma perda, por causa de um problema, diz a palavra que não haverá mais dor. Essa dor, ela não existirá mais. Porque Jesus, que sabe aonde está doendo, ele vê todo dia a sua oração dizendo: Senhor, me ajuda, está doendo demais. Eu não consigo superar, me ajuda. Ele vai arrancar toda a dor. E as tristezas do passado, aquelas tristezas que você vem carregando ao longo de uma vida. Você que diz assim: eu fui rejeitada pelos meus pais no nascimento. Nunca se esqueceu disso. Vai caminhando junto com você, atribulando a tua vida. As coisas que aconteceram, os abusos que você sofreu, que vão te acompanhando e vão trazendo em um momento de fragilidade e tristeza para o teu coração, as palavras que foram ditas que te machucaram. Jesus está junto com você. Quando tudo aconteceu na tua vida, Ele estava lado a lado com você e não te abandonou. Por isso que diz lá em Apocalipse que as coisas velhas irão passar. E eis que tudo se fará novo. Não vai ter mais lembrança ruim, não vai ter mais pensamentos ruins, não vai ser machucado mais por lembranças. Vale a pena. Vale a pena, minha irmã, meu irmão, andar com Cristo. Vale a pena sim ser filho de Deus, ainda que Ele não faça nada por mim nessa terra. O que Ele tem preparado é muito maior. A promessa dele, ela nunca morrerá. E é nessa promessa que eu me agarro. É nessa promessa que quando a carne ela bate, querendo que eu faça a vontade dela, eu escolho fazer a vontade de Deus. E é por isso que se você está aqui hoje, ainda, meu irmão, que a sua vida esteja como um barco atribulado no meio de um oceano. Você olha para um lado, é tempestade, olha para trás, tempestade, olha para o lado, tempestade, olha para o outro, tempestade. E você está desesperado. Mas não se esqueça disso. Deus está junto com você. Porque se você não pular do barco da sua vida e aceitar passar por qualquer tipo de coisa lado a lado com Jesus, você pode se preparar. E esse dia está próximo. O dia em que você vai entrar na cidade santa pelas portas está chegando na tua vida. Por isso que eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por você que está aqui
Pastor, eu quero pedir perdão para Deus. Eu quero pedir socorro para Deus. Hoje você pode pedir tudo isso. Tudo isso. Ele é Pai, Ele é o teu Pai. Ele é aquele que, se você gritar, Abba! Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Hoje, se você estiver passando por momentos difíceis, fale com Deus. Mas talvez você diz assim, pastor, o meu problema é que eu não estava sendo guiado na vontade de Deus. Mas hoje, eu não quero ser como o urubu sendo alimentado pelas coisas ruins da carne, não. Eu quero ser alimentado pelas coisas boas que vêm de Deus. Então, meu irmão, você precisa fazer a vontade de Deus. Lá em João 3,16, Jesus é filho unigênito. Em Hebreus 1, ele é o primogênito. Em João 3,16, ele é o filho único. Em Hebreus, ele é o primeiro de muitos. Todo aquele que crer e confessar Jesus como Salvador da tua vida, e andar na vontade do Espírito, e perseverar até o fim, esse não somente será salvo, mas também será herdeiro de Deus. Pastor, eu não entreguei a minha vida para Jesus ainda, e eu quero hoje. Se você não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje, vem aqui na frente. Se você diz assim, pastor, eu estou afastado da casa de Deus, mas eu sinto a necessidade de voltar para Deus. Eu quero caminhar de novo com Deus. Eu estou sem igreja, eu estou sem ministério, e hoje eu quero me firmar de novo no Senhor. Quero pedir perdão para Deus. Se você está afastado da presença de Deus e quer voltar hoje, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você não pode sair daqui sem ter tido essa oportunidade na tua vida. Porque a mesma palavra que nos salva é a mesma palavra que nos condena. Mas você que está aqui na casa de Deus e está passando por um momento difícil, você não deixou de ser filho de Deus, não. Peça perdão. Fala com o Pai. Quero orar por você. Lembre-se da promessa de Deus, porque Ele te salvará. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Santo Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o Teu Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E os Teus filhos, meu Pai, que entram na Tua casa hoje, pessoas, meu Deus, que sentem a necessidade, Deus, de um conserto, de uma vida diferente, uma vida que só pode ser alcançada pelo Senhor, Pai. Meu Deus, pessoas que estão nessa hora, meu Pai, com o coração quebrantado, porque, meu Deus, nós sabemos que não fomos criados para a nossa vergonha, muito pelo contrário, nós fomos criados para Te exaltar, Senhor. E não é o momento que passamos hoje que nos define, porque, meu Deus, basta uma palavra que o Senhor restaurará tudo. E é por isso, meu Deus, que diante do Teu altar, homens, meu Deus, colocam a vida diante de Ti, pedem perdão, pedem socorro, porque de uma forma maravilhosa o Teu Espírito Santo falou com cada um deles. E, meu Deus, eu Te peço, vem tomando a vida deles agora.
Vem restaurando, regenerando. Vem tirando toda a acusação da mente, do coração. Vem, meu Deus, tocando, tocando, tocando. Porque são pessoas especiais para ti também. São importantes para ti, Senhor. Meu Deus, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E se tivesse que vir uma pedra hoje, ela viria do céu. Porque aonde Cristo está, aonde o pecado não reina. Mas, meu Deus, do céu hoje está vindo a tua graça, o teu perdão, o teu consolo, o teu conforto. Em nome de Jesus, Pai. Assim como também, meu Deus, cada pessoa que está aqui, cada pessoa, meu Deus, que estão aqui, meu Pai, pecadores, como eu. Mas, meu Deus, nós escolhemos todos os dias a tua vontade. O Senhor tem visto, meu Pai, que na vida de muita gente não tem sido fácil. Parece que Satanás está investindo um tempo precioso dele para destruir a vida dessa pessoa. Mas, meu Deus, o teu Santo Espírito, ele não investe tempo, ele não abandona. Ele está lado a lado. Por isso, meu Deus, derrama do céu força aqui neste lugar. Vai derramando a graça. Oh, Pai. Oh, Deus poderoso. Vem derramando força, virtude e poder. Vai dando força para aquele que estava fraco. Vai dando força, meu Deus. Vai dando força. Vem arrancando os grilhões do pecado. Derrama, meu Deus, sobre nós, Espírito de Deus. Derrama sobre nós a tua graça. Ergue as suas duas mãos ao céu. Continue com os seus olhos fechados, mas olhe para cima. Chama Ele de Pai. Chama Ele de Pai, chama. Abba. Ele derrama o perdão. Aquele que te chamou, Ele é fiel. Ele derrama o perdão. Ele derrama sobre as nossas vidas capacitação. Orianderei alaçou. Oh, alamache, alabas. Orianderei alabassuri andarás. Chama Ele de Pai, chama Ele de Pai. Fala com Ele, Pai. Aleluia. Recebe na tua vida. Recebe força, meu irmão, nessa caminhada. A caminhada ela é difícil, mas vai valer a pena. Passa por cima desse sofrimento, dessa crítica que um dia você recebeu, que tentou matar a tua fé. Hoje, Deus, Ele te chama de filho. E em breve, você que anda na vontade do Espírito, você vai entrar no gozo do seu Senhor, do seu Pai. Diga obrigado, meu Pai. Eu te agradeço pela graça recebida, que é a tua presença em minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.